Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3. Eu quero meditar com você aqui nessa passagem interessante. Gênesis capítulo de número 3. Diz assim, verso de número 8 a seguir. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Olha o que a Bíblia diz. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Muito forte essa passagem bíblica, né? Aqui tem um mistério muito grande, né? Muito grande da parte de Deus para cada um de nós. E eu gostaria de tratar com você sobre este assunto, né? Sobre esse grande detalhe. Nós lemos o verso de número 8, deixa eu ler aqui com você o verso de número 24 também. Olha o que diz o verso de número 24. Gênesis 3, 8 e depois 3, 24. Diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que estava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, na presença de Deus, Deus visitava Adão e Eva todo o entardecer, toda a viração do dia, no período ali do entardecer, entre quando o sol estava entrando e a noite chegando. Então Deus, ele se manifestava, né? Se manifestava a Adão e Eva e falava com eles face a face. Havia um diálogo face a face. Adão e Eva via a face de Deus. Adão e Eva tinham a oportunidade de contemplar os olhos de Deus, sabe? A aparência de Deus, o resplendor da face de Deus. Adão e Eva diariamente recebiam esse privilégio dentro do jardim do Éden. Quando o homem e a mulher cometeram o pecado da desobediência e tocaram na árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia proibido eles de tocar, então houve ali um julgamento da parte de Deus e uma sentença foi dada, né? Primeiro, quem recebeu a sentença foi o homem, depois a mulher, depois a serpente terrena e depois a serpente espiritual, que é o próprio diabo. E logo na sequência, depois de todas essas sentenças, o homem e a mulher foram expulsos do jardim do Éden, e daquele dia em diante, eles perderam não só o jardim do Éden, mas eu acredito que eles perderam, a Bíblia mostra que eles perderam algo muito importante, se não tão importante como o jardim do Éden, mais importante até do que o jardim do Éden. E aí você pergunta, o quê? Eles perderam o acesso à face de Deus. Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, eles perderam o direito de ver a face de Deus. Eles perderam o direito de enxergar a face do Eterno, a face do Criador. Eles perderam o privilégio de Deus sempre tomar a atitude e eles viverem só de reação. Como assim, pastor? Antes do homem ser expulso do jardim do Éden, da mulher ser expulso do jardim do Éden, quem tomava a atitude por primeiro era Deus. Era Deus que vinha até o jardim do Éden. Não precisava o homem se dirigir a Deus, era Deus que se dirigia ao homem. Quando o homem e a mulher foi expulso do jardim do Éden, inverteu a ordem dos fatores. Deus parou de buscar pelo homem. Agora é o homem e a mulher que têm que buscar por Deus.
O homem e a mulher perdeu a face de Deus, perdeu o resplendor da glória, do olhar, sabe, do rosto, da face do Criador. Eles perderam. Por quê? Devido ao pecado. Você está entendendo? Devido à desobediência. Mas Deus, sendo um Deus de amor, um Deus tão bondoso, um Deus que o seu amor é um amor que chega a ser desproporcional àquilo que nós merecemos, ele então, no lugar da sua face, ele deu para mim e para você algo para substituir a sua face. Alguém aqui poderia me dizer o que Deus deu para substituir a sua face aqui na face da terra? Alguém poderia me raciocinar comigo aqui para nós juntos crescermos e entendermos esse mistério, né? O que Deus... O ser humano perdeu a face de Deus. O ser humano não pode ver a face de Deus. Se o homem vê a face de Deus, ele morre. Por quê? Porque nós nos tornamos pecadores. E a face de Deus diante de um pecador é muita glória, é muita luz, é muita santidade, é muita perfeição, ao ponto que nós morremos, nós perecemos. Então, no lugar da face de Deus, desse cara a cara, Deus deu outro detalhe para nós seres humanos. Deus deu esse outro detalhe para Adão, para Eva, para Abel, né? Supostamente Caim poderia também fazer uso desse detalhe que Deus deu como a face dele. Eu vejo as pessoas escrevendo aqui, vamos lá. Deus deu Jesus, Deus deu o Espírito Santo, a promessa da vinda de Jesus. Muito bom a participação de vocês, hein? Hoje vocês estão na ativa, como sempre, né? O Espírito Santo, maravilha. Maravilha. Mas veja bem, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo, né? Deixa eu ver o que mais aqui. O Espírito Santo, ele nos foi dado depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e subiu, né? Atos capítulo de número 2 mostra que o Espírito Santo foi dado, né, como um penhor, como uma garantia de que Jesus vai voltar. Então, não tendo como Jesus deixar outra garantia de que um dia ele voltaria para levar a sua igreja, então ele pegou e disse assim, eu vou impiorar diante de vocês o bem que eu tenho e o próprio bem que eu sou. O quê? O Espírito Santo. Está aqui, o Espírito Santo está dado para vocês como garantia de que eu vou voltar para arrebatar a minha igreja. Mas esse bem que Deus deu para o homem quando ele foi expulso do Jardim do Éden, não é diretamente o Senhor Jesus, não é diretamente o Espírito Santo, não é a promessa do arrebatamento, não é a sua graça, não é nada disso. O que Deus nos deu no lugar da sua face se chama emuná, no hebraico. É isso mesmo, emuná no hebraico. O que é emuná no hebraico? Emuná é nada mais, nada menos do que a fé. O ser humano tinha a face de Deus. Quando ele pecou contra Deus, quando ele desobedeceu, Deus retirou a sua face, porque o homem não pode ver a sua face, e ele entregou o emuná, que é o quê? A fé. Hoje, no lugar da face de Deus, nós temos a fé. Hoje, no lugar do rosto de Deus, do perfil facial de Deus, eu e você temos a emuná, que é o quê? A fé. A fé foi dada no lugar da face de Deus. Olha como que é tão interessante que a Bíblia diz em Hebreus, lá no capítulo de número 11, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que o buscam creia que ele existe e que é recompensador daqueles que acreditam nele. Então, a fé, ela foi dada no lugar da face de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A face de Deus hoje no planeta Terra é a fé. Sem fé, nós não temos nada.
A base de tudo é a fé. Pela fé nós aceitamos a Cristo, pela fé nós obedecemos a palavra, pela fé nós renunciamos à nossa vontade, pela fé nós vivemos em gratidão, pela fé nós seremos arrebatados. A base da vida aqui nesta terra está em cima da fé. A fé é que determina se a face de Deus é latente em minha vida ou se a face de Deus está encoberta na minha vida. Tem muitas pessoas que não conseguem entender. Pastor, mas como assim a fé? Meu amigo, a fé, podemos dizer que depois que o homem perdeu o Jardim do Éden, foi o presente máximo que Deus deu. Pastor, mas o presente máximo é Jesus. Sem fé, você não acredita em Jesus. Sem fé, o sacrifício de Jesus se torna banal. Sem fé, o Espírito Santo se torna alguém estranho para nós. A base de tudo está na fé. Para pensar. Tudo que diz respeito a esse livro, chamado Bíblia Sagrada, se não for através do emuná, então esse livro não vale nada. Você consegue entender? Está dando para você pegar esse mistério que Deus está nos dando? Então, tudo que eu e você temos hoje na face da terra é a nossa fé, sabe? Deus nos deu alguns presentes que o diabo quer roubar de nós, como, por exemplo, o nosso tempo, sabe? O nosso lado racional, que é a nossa inteligência, as nossas energias. O maligno quer roubar isso de nós. João 10:10 mostra bem claro que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Ele quer roubar, né? De mim, de você, de cada um de nós, o nosso tempo. O que ele quer matar? Ele quer matar o nosso lado inteligente. O que ele quer destruir? Ele quer destruir as nossas energias, fazer com que nós venhamos viver uma vida cansada, uma vida esgualepada, uma vida que nós venhamos viver se arrastando com a canseira terrível que nós não sabemos nem de onde está vindo. É por isso que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então, esse é o detalhe de João 10:10. Porém, a fé, ela é a face de Deus entregue a todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Todo ser humano tem a oportunidade de ter fé. O grande problema é que nós vivemos em um mundo que está minado pelo maligno. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Então, o que o maligno faz? Todo mundo tem essa emuná, essa fé, que o próprio Deus deu para o ser humano. O acesso é para todos. Mas o que o diabo faz? Ele entra no processo, perverte a mentalidade das pessoas através da religiosidade e faz as pessoas usarem esse emuná, essa fé, esse lado que Deus deu, esse lado espiritual que Deus deu para o ser humano, o maligno faz a pessoa usar em cima de um objeto de gesso, de um objeto de madeira, de um objeto de ferro, em cima de coisas palpáveis que a traça e a ferrugem corroem. E aí o que acontece? Em vez da pessoa usar essa fé para se achegar ao Deus que oferece a sua face, a pessoa usa essa arma que Deus deu para se aproximar do próprio diabo e a cada dia perder a sua salvação. Então, o bem maior que Deus nos deu depois que o homem foi expulso do Jardim do Éden é a fé. Você tem a face de Deus aí contigo. Eu estou falando, está me arrepiando o corpo inteiro, porque isso é muito grande, isso é glorioso. Você tem a face de Deus aí contigo. Eu tenho a face de Deus aqui comigo. Adão e Eva não precisavam ter fé, e eles não tinham fé no Jardim do Éden. Dentro do Jardim do Éden não existia fé. No Jardim do Éden não existia fé. Por que não existia fé? Porque a face de Deus estava à disposição de Adão e Eva. Enquanto a face de Deus estava à disposição deles, eles não precisavam buscar a Deus, porque Deus buscava por eles. Todo dia Deus buscava por Adão e Eva. Todo dia. Todo dia no entardecer, Deus descia no Jardim do Éden e buscava por Adão e Eva. Olha isso daqui, ó. Eu vou mostrar novamente para você ver que a ordem dos fatores se inverteram. Olha aqui, ó. Olha esse verso de número 8. Leia comigo.
e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escute, eles ouviram a voz de Deus. Não foi Deus que ouviu a voz deles, porque Deus é que tomava a primeira atitude. Deus é que agia. Eles apenas viviam a reação da ação de Deus. Então, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus. Eles se esconderam, se ocultaram da face de Deus. Entraram em uma moita no meio das árvores para não ver a face de Deus. E aí Deus começa então a dialogar com eles. Escuta, por que vocês estão se escondendo? O que houve? Ah, nós estamos ocultos porque nós estamos nus. E Deus diz, mas quem falou para vocês que vocês estão nus? Quem disse? Vocês comeram da árvore que eu proibi? E ali começou a vir todo o diálogo e toda a sentença. Daquele dia em diante, Deus parou de buscar pelo ser humano. E daquele dia para cá, Deus não busca mais pelo ser humano. É o ser humano que tem que usar a emuná, que é a fé, e buscar a Deus. Antes o homem não tinha fé, mas tinha a face de Deus. Hoje o ser humano não tem a face de Deus, mas tem a fé para buscar o Altíssimo Deus. Então, hoje não é Deus mais que age. Hoje quem tem que agir somos nós. Se eu quero uma resposta, eu tenho que correr atrás. Se eu quero a grandeza de Deus na minha vida, eu tenho que fazer por onde. Se eu quero a salvação, eu tenho que obedecer, eu tenho que renunciar, eu tenho que viver em gratidão, sabe? Eu tenho que trilhar um caminho de excelência. Antes, Adão e Eva não precisavam disso, porque a face de Deus estava ali, suprindo todas as necessidades deles. Hoje, nós temos a fé. Essa palavra em hebraico, emuná, que ela vai muito mais além do que um sentimento. Vai muito mais além do que algo que a pessoa sentiu no coração. Do que algo que a pessoa, ela teve a intuição. Ah, veio uma intuição em mim, um negócio forte, e eu fui, me joguei, me lancei e deu certo. Não, isso não é a emuná. A emuná é a fé verdadeira, é a certeza, é a garantia. Mesmo que os olhos não estão vendo, a pessoa está garantida de que vai acontecer. Meus olhos não estão vendo, teus olhos não estão vendo, mas nós temos certeza que Deus está conosco nesse momento. Nossos olhos não estão vendo, mas nós temos certeza que a face de Deus, através da fé, está voltada para cada um de nós. Olha o que o apóstolo Paulo falou a respeito disso que nós estamos tratando aqui. Deixa eu mostrar para você. Olha o que o apóstolo Paulo falou, que às vezes isso daqui passa batido, passa assim, sabe? Batido. A gente às vezes olha e diz, mas o que Paulo está querendo dizer? Paulo escreveu umas coisas tão enigmáticas, tão difíceis de compreender. Olha o que Paulo diz. Olha isso daqui. O verso de número 12 e 13. Olha isso. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre estes três, mas o maior deste é o amor. Vamos entender isso daqui. Olha o que Paulo está dizendo. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. O que é um enigma? O enigma é algo que está em oculto. É algo que está para ser revelado. O que é o enigma? A fé. Agora vemos por espelho em enigma. Agora eu vejo Deus pela fé. Eu não consigo enxergar com meus olhos físicos, mas eu vejo por enigma. Eu vejo de uma forma codificada. Que código é esse? A fé.
mas então verei face a face. Quando que eu vou ver face a face? Naquele grande dia. Agora conheço em parte. Eu conheço o Eterno em parte. De que maneira que eu conheço ele em parte? Eu conheço ele através da fé, lendo esta palavra. Então, eu examino esta palavra, eu conheço ele em parte através da fé, né? Mas então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, um dia eu e você vamos conhecer a Deus como Deus nos conhece. Hoje eu conheço o Senhor em parte. Que parte? Eu conheço ele só pelo que está escrito aqui nesse livro. Eu não conheço a ele em nada além disso. O meu conhecimento, o conhecimento do ser humano a respeito de Deus está limitado a esse livro chamado Bíblia Sagrada. O que passar disso é engano das trevas. O que passar disso daqui é engano do diabo. Ninguém conhece a Deus além da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus dada para nós e nós examinamos e cremos através da fé. Porém, chegará um dia que nós o conheceremos face a face, como somos também conhecidos dele. Como assim? Deus nos conhece. Deus sabe como é a nossa face, como somos nós. E um dia nós conheceremos quem é ele na eternidade. E aí Paulo vem e diz assim no verso 13: mas agora, pois, permanece estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Entre esses três, mas o maior destes é o amor. Por que o amor é maior? Porque a fé, ela só funciona aqui na terra. O dia que eu partir para a eternidade, eu não vou precisar de fé, porque eu vou estar novamente como Adão e Eva esteve, face a face com Deus. Quem está no paraíso de descanso não precisa de fé, porque lá eles têm acesso ao Criador, acesso ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que permanece agora é a fé, né? Porque eu não vou precisar de fé na eternidade, então a fé é para agora. A esperança, que esperança é essa? A esperança de que um dia eu o verei face a face. Você só está perseverando na obediência, na renúncia da vontade, perseverando na gratidão, perseverando aí na caminhada com Jesus, porque você tem a esperança de um dia estar com Jesus. O dia que você perder essa esperança, você desvia do evangelho. Você desvia dos caminhos do Senhor. Você está entendendo? Então o que permanece agora? A fé, que está no lugar da face de Deus, a esperança, que é uma convicção e uma certeza de que a nossa caminhada aqui na terra não está sendo em vão, e o amor. O que é o amor? O amor é automaticamente a partícula de Deus que está dentro de nós, que é o respeito pelas coisas sagradas, o respeito por aquilo que é santo, a base de tudo, né? Que é a base do amor, que é o respeito. Aí a Bíblia diz assim: estes três, mas o maior destes é o amor. Por que o amor é maior do que a fé? Por que o amor é maior do que a esperança? Porque o amor é o próprio Deus. O amor é o próprio Jesus. O amor é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Você consegue entender? Então, hoje nós temos, né, depois que o ser humano perdeu a face de Deus, foi dado a fé. E é pela fé que nós temos esperança. Esperança do quê? Esperança de uma eternidade. É pela fé que nós temos o amor. Que amor? O próprio Deus dentro de cada um de nós. Mas depois do arrebatamento da igreja, a fé e a esperança irão se acabar. E o que vai permanecer é o amor, que é o próprio Deus. Então, na atual conjuntura, eu e você, nós não enxergamos a Deus. Não tem como eu e você e nós enxergarmos a Deus. Mas nós o vemos por enigma. Que enigma é esse? Através da fé. Através da fé. Esse enigma é o mistério que a cada dia é revelado para cada um de nós. Todos os dias que nós examinamos as Escrituras, que nós tiramos um tempo da nossa vida para sentar e aprender, enigmas, mistérios são revelados para nós. Depois do final desta mensagem, desse nosso encontro aqui com Deus, você sairá com a revelação
uma revelação nova da palavra de Deus sobre a sua vida, porque é assim, vivendo de fé em fé, de glória em glória, porque o justo viverá da fé. É o que está aqui em Romanos, né? É o que está no livro de Romanos, que fica bem claro para mim e para você no verso de número 17. Romanos 17 diz assim, olha aí, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Ou seja, olha aqui, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Ou seja, pela face de Deus a cada dia sendo revelada, de face em face. Você está entendendo? De face em face. Como está escrito. Mas o justo viverá pela fé, que é pela face de Deus. E a face de Deus só é revelada ao homem e à mulher que obedece. Ao homem e à mulher que renuncia à sua vontade. Pastor, mas por que o senhor bate tanto em cima disso, de obediência, de renúncia e de gratidão? Porque não tem nada maior que o ser humano possa fazer na terra do que isso. Não tem uma atitude mais excelente do que essa que eu possa fazer para agradar a Deus. Não tem nada mais excelente do que a obediência à palavra de Deus. Não existe nada mais excelente do que eu renunciar à minha vontade, para a vontade de Deus prevalecer. Não existe nada mais excelente do que eu simplesmente viver em gratidão. O que é gratidão? Vou repetir o que eu sempre falo. Gratidão é eu entender que Jesus deu a vida dele por mim e não tendo como eu agradecer, então eu entrego a minha vida para ele todos os dias. Isso é gratidão. Então, todas as vezes que você entrar nas lives, que você nos vê pregando, você vai ver eu falando disso. De quê? De obediência, renúncia, obediência à palavra de Deus, renúncia da própria vontade e gratidão ao Senhor Jesus. Por quê? Porque não tem nada mais excelente do que isso. O evangelho é simples. O evangelho é tão simples que o ser humano tenta complicar um pouco para tentar mostrar que ele conheceu mais mistérios do que os outros. Essa é a realidade. O evangelho é tão simples que muitos seres humanos tentam complicar para tentar impressionar pessoas dizendo eu conheço mais que ele, mais que ela. Quando na realidade as coisas de Deus é simples. Você quer alcançar a vida eterna? Você quer alcançar a salvação? Quer alcançar a vida eterna? Quer alcançar a salvação? Quer ter o teu nome escrito no livro da vida? Quero, pastor. Obedeça a palavra de Deus. Renuncie à sua própria vontade, para a vontade dele prevalecer na sua vida. Viva em gratidão. De que maneira? Ele deu a vida dele por nós, entrega a sua vida para ele todos os dias. Pronto. E o que mais, pastor? O resto é resto. O resto é tentar jogar confete para colorir o bolo. O resto é tentar comprar tinta para colorir o rabo do pavão. É isso. A fé, a salvação, a vida eterna, é isso. Você está entendendo? Como diz o Aldeci, como Paulo falou, não me canso de vos dizer as mesmas coisas. É isso, eu não me canso de dizer para você, e não vou cansar. Será por todo o período que eu estiver aqui na terra, eu vou estar te pregando e falando isso. O segredo da salvação é obediência à palavra de Deus, renúncia da própria vontade e viver em gratidão na presença do Senhor. E aí, fora disso, meu amigo, é tentar comprar tinta para colorir o rabo do pavão. Fora disso, é tentar enxugar gelo. Fora disso, é tentar jogar água para molhar a enxurrada. É isso. Não foge disso. E a fé está ligada a isso que eu estou te falando. A fé está ligada à obediência. A fé está ligada à renúncia da própria vontade. Por que Adão, por que Eva perderam a face de Deus? Porque eles desobedeceram a vontade, a palavra de Deus. Eles fizeram a própria vontade deles. Se Adão e Eva obedecessem à voz de Deus e renunciassem à vontade que eles estavam de tocar no fruto daquela árvore, eles não teriam perdido o jardim do Éden. Eles perderam porque eles desobedeceram a palavra de Deus e fizeram a sua própria vontade. Por isso, perdeu tudo. 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 E é assim com cada um de nós. O dia que eu e você, que qualquer um de nós,
pararmos de obedecer a palavra de Deus, pararmos de renunciar à nossa vontade para a vontade de Deus prevalecer sobre nós, pararmos de viver em gratidão, nós perderemos esse emuná. O que é o emuná? A fé. Perderemos a fé, como muitos perderam. Hoje nós vivemos em uma sociedade que muitos que carregam esse livro, um livro semelhante a esse, perderam a emuná. Perderam. E estão vivendo de quê? Vivendo de religião. Hoje, a base deles já não é mais a emuná, que nos arremessa para obedecer às palavras desse livro e renunciar à nossa vontade. Não. Eles estão vivendo embasado na religião. Tudo que a religião manda eles fazer, eles fazem. Tudo que a religião exige, eles praticam. Tudo que a religião diz que é caminho que leva a Deus, eles estão fazendo. Aliás, a religião diz que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. É o que a religião diz. E o que Jesus diz? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém tem acesso ao Pai a não ser por ele. Então, a base de tudo, eu já vou abrir para as perguntas e respostas, a base de tudo que nós estamos dizendo para você, de tudo, é eu e você vivermos essa obediência à palavra de Deus, vivermos essa renúncia da nossa vontade, vivermos diariamente em gratidão, entregando a nossa vida para Jesus, para que essa emuná, essa fé, venha continuar viva dentro de cada um de nós. Você está entendendo? Deixa eu colocar para você aqui, ó. Fé em hebraico. Tá? Fé em hebraico. É exatamente isso aqui, ó. Depois você pesquisa, se você tiver uma oportunidade, o que é isso daqui, que você vai entender. Tá aqui, ó. Isso é fé. Emuná. Depois você pesquisa, você vai ver que é um conjunto de comportamentos e atitudes que o ser humano passa a ter perante Deus, e esse conjunto de comportamentos e atitudes leva a ele ter a face de Deus que foi tirada, vindo novamente em forma da fé original perante o homem, perante a mulher. Você está entendendo? Como a Suzana Rocha disse aqui, ó. A fulana diz que toda religião é amor. Pois é isso. É isso aí que as pessoas vivem. Toda religião é engano. Toda religião é engano. Você está entendendo? A verdade está em Jesus. A verdade é Jesus. Religião não ajuda ninguém, não salva ninguém, não resolve o problema de ninguém. Quem resolve é Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia e nos deu o direito de termos a emuná, que é a fé verdadeira. Eu quero agora, nesse instante, fazer uma oração por você, né? E logo na sequência abrir espaço para você fazer as suas perguntas. O que eu estou passando para você aqui, o que eu estou te dizendo, eu sempre falo, você tem que, ao findar, por exemplo, essa live, não ir para outros lugares, outras lives, não. Continue aqui, mas de que maneira agora? Antes de você assistir novamente a live, vai lá e pesquisa. Não custa nada você pesquisar. Pesquisa pelo menos nos três sites, nos 3 lugares, o que significa a palavra emuná. Avalia tudo que está nas pesquisas que você fez, depois volta e assista a live novamente. E aí você vai ter uma visão aberta. Você está entendendo? Aberta de quê? Aberta diante de tudo que eu estou dizendo para você. Tudo. Tudo. No lugar da face de Deus foi nos dado a emuná. E essa emuná, ela permanece em nós enquanto nós estivermos obedecendo a palavra de Deus, renunciando à nossa vontade e a cada dia vivendo em gratidão ao Criador. Amém? Eu quero orar com você. Eu vou fazer uma oração e já vou abrir espaço para as perguntas. Essa emuná, só para finalizar, essa emuná, ela é muito mais além do que eu dizer assim, ó, eu acredito que amanhã é o dia tal da semana.
Eu acredito que depois das 3 da tarde vem às 4. Eu acredito que depois das 4 vem às 5. Não, não é isso aí. A emuná é esse conjunto, né? Esse arcabouço de atitudes e de virtudes que me leva a obedecer à palavra de Deus, renunciar à minha vontade, viver em gratidão a Deus, e aí então essas 3 atitudes consolida e fortalece a face invisível, a face enigmática de Deus na minha vida. Você não consegue perceber? Você já percebeu? Eu já vou orar. Você já percebeu, eu tenho certeza, que tem pessoas que você olha para ele e para ela e você vê que o rosto dessa pessoa tem um brilho diferente, que o olho dessa pessoa tem um brilho diferente, que o semblante dessa pessoa tem um revestimento de certeza, de autoridade, de garantia de algo espiritual. Você já percebeu isso? Ou quem sabe, muitas das vezes, pessoas perceberam isso em você. Nossa, você está com um semblante tão diferente. Mas por que você está falando isso? Não sei, parece que tem um brilho, o teu olhar, tem alguma coisa diferente em você. E aí, para fechar, a pessoa diz assim, você é evangélica? Você é evangélico? Você é cristão? Você é cristã? Mas você não falou nada para a pessoa. Você não saiu, você não estava com a Bíblia gigante debaixo do braço. Não. A pessoa olhou no seu semblante e resplandeceu isso. Isso que resplandeceu essa emuná. A emuná é isso, resplandeceu essa emuná. Essa face de Deus invisível que está contigo através da obediência à palavra de Deus, através da renúncia da sua vontade, através de todos os dias você está aceitando Jesus no seu comportamento. Então, essa face de Deus resplandeceu de uma maneira que as pessoas olhou para você e disseram assim, me desculpa, mas você é evangélico? Você é cristão? Você é cristã? Você frequenta alguma igreja evangélica? Alguma igreja de crente ou algo semelhante? Mas por que a pessoa perguntou? Se você não falou nada, você não está com a Bíblia debaixo do braço, você não está ali cantando louvores e corinhos da igreja, indo da harpa para se aparecer, você está quieto na tua. Por que a pessoa perguntou isso? Porque está resplandecendo a emuná em você. Dentro de você está a obediência, a renúncia e a gratidão. E as pessoas veem, o que essas pessoas veem? As pessoas olham e vê um brilho, e nesse brilho vem o enigma na mente deles. O que será que ele é? O que será que ela é? Bom, eu vou pedir desculpa, mas eu tenho que perguntar. Não tem como eu ir para casa com essa dúvida. Eu vou perguntar o que é esse brilho. Eu vou perguntar o que é essa áurea, sabe? Essa auréola que está em volta dessa pessoa. Talvez ele e ela nem percebam, mas eu vou perguntar. Desculpa, moça. Desculpa, moço, mas você é evangélico? Você é cristão? Você frequenta alguma igreja, sabe? Mas por que a pessoa está perguntando? Porque dentro dela brotou essa curiosidade, esse enigma que está em ti, que é a própria emuná, a própria fé, provocou aquela pessoa a questionar quem você é na terra. Você está conseguindo compreender? Você não sai perguntando para todo mundo quem você é, quem você é, quem você é. Não, ninguém sai assim. Agora, quando tem um brilho diferente, quando tem essa emuná, esse algo inexplicável que é a própria face de Deus, as pessoas não vão para casa na curiosidade. Não tem como as pessoas irem para casa na curiosidade. Elas vão querer que esse enigma seja revelado. E de que maneira? Alguns chegam e pedem desculpa. Desculpa, mas você é evangélico? Você é cristão? Você está entendendo? Você está normal, você não saiu para se aparecer, para mostrar que você é alguma coisa. Não. Essa emuná está emitindo, sabe, essa luz, esse enigma que ninguém consegue ir embora sem perguntar quem você é. Não dá. Não dá. Você pode estar no mercado, você pode estar no trânsito, você pode estar no posto de gasolina, você pode estar na praia, você pode estar no sítio, lá no acampamento, você pode estar em qualquer lugar. Alguém vai bater o olho,
se a emuná estiver realmente ativa dentro de nós, ela é ativada, eu já falei, as 3 coisas que ativa esse emuná. Se você lembrar das 3 coisas que eu estou falando, coloca aí na linha do tempo. Quando essas 3 coisas estão ativadas dentro de nós, não tem como voltar para casa sem alguém questionar o que é. Você está entendendo? Não tem como. Essa é a realidade. Você conseguiu entender? Deu para entender? Deixa eu orar com você e já vou abrir espaço para as perguntas aqui nesta oportunidade, tá bom? Abra sua mão. Eterno, na tua presença nós nos curvamos em oração e eu quero apresentar, meu Deus, a vida de todos aqueles que estão aqui conosco. Manifesta sobre cada um de nós esta emuná, a emuná que vem da obediência à tua palavra, a emuná, meu Deus, que vem dessa renúncia da nossa vontade, a emuná que vem de viver uma vida de gratidão na tua presença. Senhor, abençoe a todos. Em o nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós não éramos merecedores de nada. Quando Adão e Eva desprezou a tua face, era para o Senhor esquecer da humanidade. Mas o Senhor é um Deus tão grande, aleluia! O Senhor é um Deus tão poderoso, que o Senhor nos deu a emuná, que é a tua face invisível, a tua face enigmática, que vem através da obediência, através da renúncia, através, meu Deus, da gratidão ao Senhor. Abençoe a todos, desde o maior até o menor, em o nome de Jesus. E você que crê, você que recebe, você que concorda, diga amém. E eu concordo em o nome do Senhor Jesus. Aleluia.